Senhor presidente, colegas deputados, plateia, depois de uma grande luta da sociedade douradense pela implantação da Universidade Federal da Grande Dourados, luta essa na qual humildemente tivemos a satisfação de também participar, juntamente com o professor Biasotto, o professor Kiyoshi Hashi e mais uns 3 ou 4. E na época em que nós éramos prefeitos de Dourados, nós, então, no ano de 2005, conseguimos efetivamente transformar o Centro Universitário de Dourados na Universidade Federal da Grande Dourados. Aí, então, vem o grande projeto de expansão, o programa de expansão dos cursos, de 12 cursos. Hoje, aquela universidade já conta com 35 cursos e nós, enquanto parlamentares, sempre quando temos oportunidade, estamos sugerindo a implantação de novos cursos naquela universidade. 2 de nossa solicitação, não só pedido apenas, mas também de articulação política, conseguimos emplacar, são eles o curso de jornalismo e também o curso de engenharia de pesca. Esses 2 cursos, o jornalismo já em pleno vigor e o engenharia de pesca que começou a funcionar a partir já desse ano. E agora, senhor presidente, uma terceira luta para que a gente possa criar e implantar o curso de serviço social naquela mesma universidade. Senhor presidente, há apenas de uma década para trás, pouco se falava em serviço social. As universidades não ofereciam esse curso, né? Isso era assunto para Rio de Janeiro, São Paulo. A pobreza, até então, parecia uma escolha existencial, nada mais do que isso. Não havia preocupação de se romper com o ciclo da pobreza em nosso país. Entorpecida pelas ideias positivistas, parte substantiva da sociedade brasileira acreditava no determinismo ou então no fatalismo social. Os pobres são pobres pelas leis irrevogáveis da natureza. Inexoravelmente eram pobres, deveriam ser pobres e continuar sendo indefinidamente pobres. E assim, conceitos como responsabilidade social, igualdade de oportunidade, distribuição de renda, redução das desigualdades sociais, inclusão social, eram temas praticamente conceitos inexistentes na nossa sociedade até bem pouco tempo atrás. E quando se falava, então, em justiça social, pelo menos no tempo da ditadura militar, as pessoas iam presas, torturadas, exiladas, pelo simples fato de lutar pela causa social. Então, senhor presidente, isso tudo porque pesava e sempre pesou entre nós a herança colonial, com a sua ideologia positivista, né? Daí, então, todo imobilismo, toda passividade, toda a indiferença em relação às questões sociais, em relação, principalmente, àqueles que mais necessitam de ser valorizados e socialmente promovidos na nossa sociedade. Com isso, no Brasil, a questão social era uma batata quente, que vinha passando de governo a governo e sem solução. A exclusão social, fenômeno imposto pela sociedade, é algo perverso. A exclusão social é a causa do desânimo, da perda de perspectiva, da baixa estima, do enfraquecimento contínuo de suas vítimas. Ninguém deve ser condenado a um modo de vida indigno, do qual não deva escapar jamais. Quem nasce na miséria absoluta de uma favela, por exemplo, não terá que carregar os mesmos fardos que os bisavós, que os avós e que os próprios pais carregaram. Para solucionar o problema, basta remover as causas. Mas como remover as causas? A resposta está em Goethe. Se tratarmos as pessoas como elas devem ser tratadas, estaremos ajudando-as a serem o que elas são capazes de ser. Então, depois de implantação de políticas públicas, depois do Brasil, né,
obedecer à Constituição Federal de 88 e começar a implantar as políticas públicas como um plano nacional de governo, nada menos do que 70 milhões de brasileiros participaram do movimento de ascensão social nesses últimos 10 anos, 10, 11 anos. Né? Lembrando que 36 milhões estavam abaixo da linha da miséria absoluta. Eles estavam na pobreza extrema e que estão rapidamente conseguindo se libertar, se emancipar dessa condição. Ora, um Estado que ataca os mais fracos, com segregação, com preconceitos, com discriminação, e que criminaliza a pobreza, não é digno de nada. Na pós-modernidade que vivemos, em que se busca como nunca valores como o refinamento do espírito humano, se busca como valores o aprimoramento do processo civilizatório, já não há como tolerar as doutrinas antissociais. Ninguém deve querer que os pobres se afundem na indigência. Com efeito, o que mais legitima e dignifica os governos é o atendimento aos mais fracos, aos mais necessitados. A partir desse terceiro milênio, mais do que nunca o Brasil passou a enxergar a pobreza não mais como uma condenação eterna, mas com a qual se deva se silenciar e se conformar. Depois de 500 anos do famoso salve-se quem puder, eis que a nação brasileira passa a ter política para encarar a exclusão social de frente, como projeto nacional, como uma causa nacional. O ciclo vicioso da indiferença, do egoísmo e do preconceito, felizmente passou a ser enfrentado em nosso país. A nação brasileira demorou muito para entender, mas entendeu que a assistência social não é clientelismo, não é populismo, não é altruísmo, não é paternalismo, não é filantropia. A assistência social não é esmola, né? Não é benevolência das almas caridosas. A assistência social foi inserida na Constituição de 88 para promover políticas públicas de ações continuadas com o objetivo de erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades, assistir aos desamparados e promover o bem-estar de todos. É isso que está na Constituição, nos seus artigos 3º e 6º. As políticas públicas no Brasil, nesse terceiro milênio, estão levando à superação do drama secular da fome, a fome que é a mais degradante das privações humanas, de acordo com Josué de Castro, da favelização, do desemprego em massa. Nesse terceiro milênio, mais do que nunca, vem se acreditando que a pobreza é fruto de decisão política. Ora, há 500 anos não deveria existir fome e miséria num país de tantos recursos como o Brasil. A superação da pobreza ainda é a fonte mais cristalina de autoestima de um povo, com a implantação das políticas públicas. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos, senhor. Obrigado, senhor presidente. Com a implantação das políticas públicas, a pobreza deixou de ser empurrada para baixo do tapete. Para o respeitável economista Paes de Barros, a pobreza vem despencando no Brasil. E dentre as várias iniciativas institucionais para o aprimoramento contínuo das políticas públicas, tendo em vista um crescimento cada vez mais sustentável e harmonizado de Dourados, da nossa região e do nosso próprio Estado, nós pensamos que é oportuno, sim, propor à insígnia Universidade Federal da Grande Dourados a implantação do curso de serviço social a pedido do segmento da assistência social de Dourados e da região. Pedido de acadêmicos, de estagiários e trabalhadores que operam na área social. Isso, pedido que nos fora feito em audiência pública no dia 25, próximo passado, na Câmara de Vereadores de Dourados. Por isso, estamos apresentando a indicação, senhor presidente, que apresentamos no começo dessa sessão, no primeiro bloco, a indicação com a seguinte justificativa, que eu gostaria de ler, senhor presidente. Nesses tempos pós-modernos,
o Brasil vem se tornando um país de vanguarda no incremento de políticas públicas voltadas à inclusão social. Nesse sentido, o curso de serviço social vem se tornando cada vez mais uma necessidade, haja vista sua importância na valorização e promoção dos segmentos que mais necessitam do poder público a fim de adquirir cidadania e dignidade da pessoa humana, princípios basilares que norteiam integralmente a Constituição brasileira. Contudo, apesar da essencialidade desse curso para promover a valorização do ser humano, o deputado Pedro Kemp poderia me ceder mais um minuto, senhor presidente, para encerrar? Já estou encerrando? Então, para concluir... Conclua, e só para concluir. Contudo, apesar da essencialidade desse curso para a promoção e valorização do ser humano, a UFGD, embora tenha se destacado em nível nacional pela sua qualidade, a qualidade do ensino e dos projetos de expansão, não instituiu ainda o curso de serviço social, de modo que nenhuma das universidades públicas da tão bem-sucedida cidade universitária de Dourados não possui o curso. Logo, o curso continua sem ser oferecido nas universidades públicas de Dourados e região, ou seja, na UFGD e também na UEMS. O referido curso contemplaria uma forte demanda de Dourados, da região e do Estado, pois evidenciado está a todas as luzes o quanto as prefeituras sul-mato-grossenses ainda carecem de profissionais qualificados no campo da assistência social. Seria deveras oportuno fosse realizado um estudo de viabilidade para a implantação desse curso, serviço social, junto ao MEC, pela extraordinária performance dessa instituição, junto ao MEC, seguramente, esse curso contemplaria com qualidade os anseios de muitos jovens estudantes que desejam atuar nessa área. Finalizando, senhor presidente, novamente parabenizar os servidores públicos, dizer a eles que a força de vocês está na organização. Sem pressão, não cozinha o feijão. Muito obrigado.